Sou Roberto Paura e tudo começou bem criança mesmo, que meu pai chegou a receber uma caixa de ferramentas. E eu, curioso, sempre gostei de mexer com artesanato, essas coisas. Com o serrote na mão, cortei o primeiro galho de árvore para fazer um peão, né? E dali eu fiz meu peão, comecei a brincar com ele. Então, um belo dia, um amigo meu apareceu com um cavaquinho e fiquei assim fascinado com aquele som. Aí comprei, com o dinheiro que eu tinha, comprei um cavaquinho bem baratinho. E na finalidade peguei que partia aquele cavaquinho no meio, para ver como é que era feita a estrutura dele por dentro. Fui na marcenaria, comprei um pedaço de maçaranduba, e eu com uma serra tico-tico lá, moendo lá o osso lá, e não conseguia fazer nada. E foi nessa hora que meu amigo chegou, aí me apresentou lá o seu João, né, e falou, o Paulo tá aqui, ele quer aprender a fazer cavaquinho. Chegou, me deu um bandolim lá todo arranhado, né, aí pediu para que eu lixasse. Aí depois que eu aprontei, eu perguntei, seu João, tá bom aqui? Aí quando ele olhou, eu falei, caramba, mas você é bom mesmo, hein? Não sei tudo, não sou o maior do que ninguém, né? Sou apenas aí um aprendiz ainda que foi desenvolvendo a experiência. E estou aí até hoje aí, buscando melhorar, né? Porque a gente não sabe tudo, está sempre aprendendo. Tem novidades, tem materiais novos, tem ferramentas novas, então a gente nunca sabe tudo. Tudo que eu faço aqui é com um tempero você temperando uma carne, vários condimentos para dar aquele gosto, né, ficar bem, você até entra debaixo da mesa, né? Eu mesmo faço aqui um negócio que está bom aqui, mas pode ser melhor. Eu vou e faço de novo, né? O luthier que ele começa a aprender particularmente, e se ele tem um pouquinho do conhecimento de música, a tendência é que ele vai fabricar bons instrumentos, porque o ouvido, né, que está apurado com a música ajuda muito. E isso aí é essencial, sim. Geralmente eu busco madeira bem seca, né, bem antiga, madeira envelhecida, para poder construir um instrumento bom mesmo. Você pode pegar, às vezes tem madeira de jacarandá que está nova, você corta ela, você sente aquela oleosidade nela. Um pinho, por exemplo, você quando bate, né, você sente que ela está com aquele, dá tipo um sino, né. O luthier também tem que ser criativo. Ele não pode depender de comprar tudo pronto. Por exemplo, o osso também se vende. Compro o osso no açougue, eu mesmo corto, faço a medida que eu quero. O bandolim é um instrumento muito difícil de fazer e ter um resultado bom. Eu me considero um bom luthier porque eu aprendi fazendo o bandolim. Por mais que você use a mesma medida, a mesma espessura, o instrumento deve ficar particularmente igual, mas o som dele não é o mesmo, isso aí com certeza. Quando nasce, por exemplo, os gêmeos, idênticos, não tem uma diferença de um para o outro? Quando eu termino o instrumento, eu começo a fazer outro. Eu já entreguei, poxa, falei, caramba, esse instrumento aqui, já finalizei, já vou entregar ao cliente e vou partir para outro.